Paz e graça, irmãos. O julgamento de Deus. Haverá uma época, ou um dia, em que o Senhor julgará todas as pessoas e todas as nações. Nesse julgamento, os filhos de Deus, os que creram em Jesus Cristo, João 1,12, serão isentados de culpa, pois serão tidos como justos pela justiça de Jesus Cristo. Ele já pagou pelos pecados dos filhos. Não há mais dívida. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Mateus 25:46 diz que alguns irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Justos são aqueles que praticam boas ações, que fazem obras, mas as fazem para o louvor do nome de Jesus Cristo, para a honra do Deus Altíssimo, para glorificar o nome do Filho. Os ímpios também fazem obras, mas sem Cristo buscam fazer boas obras para se vangloriarem ou querer provar que são pessoas boas. Vejam Romanos 3, do 10 ao 12. Em nossas vidas, somos atingidos diariamente por emoções, por sentimentos, às vezes sentimentos bem fortes, diante da morte, por exemplo. Também temos decepções, frustrações, dificuldades, doenças. E diante de tudo isso, muitas pessoas perdem a esperança, se veem abandonadas. E é nessa hora que sentem a necessidade de um Salvador. Percebem que pode haver uma luz no final do túnel, e isso gera ou pode gerar uma expectativa de salvação em Jesus Cristo. Só Ele salva. Nas horas mais difíceis da vida, o homem é levado a pensar mais em Deus, a pensar em algo que possa tirá-lo da situação em que ele se encontra. Situação de aflição, de abandono, desespero, angústia que as pessoas passam. E nesse momento surge aquela pergunta: até quando? Até quando? Essa questão surge no Salmo 94, no versículo 3, o salmista questiona Deus: Senhor, até quando os perversos exultarão? Vivemos em um mundo de caos, de aflição, de angústia, de perversidade. E sabemos que estará cada vez pior. Sentimos isso, que essa realidade não vai mudar e já não há mais esperança. E no meio de tudo isso, vemos o ímpio prosperando, vivendo bem, enquanto muitos cristãos sofrem. Sofrem em determinados momentos, até são perseguidos. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão? Os perversos afligem o teu povo, se gloriam das suas iniquidades, são corruptos, roubam, matam e ainda prosperam. Tudo isso, Senhor, e ainda o afrontam, proferem mentiras e combatem os teus ditos, vão contra a tua palavra
e contra a tua vontade? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá essas afrontas? Fome e sede de justiça. Diante de todo esse contexto social, político, religioso, no meio de tudo isso, alguns homens têm fome e sede de justiça. E há uma expectativa em seus corações de que essa fome e essa sede sejam saciadas. Será que há esperança? A justiça só pode ser alcançada por Deus. A nossa fome e a nossa sede de justiça só poderão ser saciadas pelo Criador, o Eterno, o Deus único, o justo, o Santo. E será saciada. Naquele dia, a nossa fome e nossa sede de justiça serão saciados. No dia do julgamento de Deus. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade mais correta e mais honesta, mais íntegra, onde não exista corrupção, onde não haja roubo, fraudes e outros tipos de atividades ilícitas, imorais ou desleais. Queremos leis justas, homens justos no poder, juízes honestos que tenham fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e pratica o bem. Ama a verdade e odeia a mentira. Ora continuamente clamando pelo reino de Deus e a sua soberana e perfeita vontade. Mateus 6,10. Quem tem fome e sede de justiça, santifica o nome do Senhor, prega a sua justiça, a palavra. Se estamos em Cristo, falamos de Cristo para os perdidos. Podemos trazer esperança aos que estão perdidos e desanimados. O mundo jaz no maligno. Há pecado, dor, angústia, sofrimento. E a justiça plena só vai se estabelecer na vinda de Jesus Cristo. Mas, enquanto isso, devemos lutar pelas coisas corretas aqui nessa terra. Precisamos buscar a honestidade e a retidão em todas as coisas. Lutar pela justiça, denunciar o pecado, denunciar as falsas doutrinas e fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Como que nós aplicamos isso? Primeiro, o julgamento de Deus. O julgamento de Deus satisfaz o senso de justiça. Os responsáveis pela justiça nas sociedades deste mundo ainda estão em pecado. São corruptos, gananciosos, amantes de si mesmos, cruéis, sem amor, inimigos de Deus. Veja 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Assim, sabemos que a justiça não vai se estabelecer nesse tempo, que a justiça não se estabelecerá nesse mundo, mas sabendo que Jesus Cristo voltará e fará a sua justiça, assim nós nos satisfazemos, pela fé na volta do unigênito Filho de Deus, Maranata. Não sabemos quando, mas sabemos que Deus há de vir e julgar e estabelecer a justiça nessa terra.
Deus a estabelecerá de maneira completa, plena e cabal. O fato de saber que o Senhor vai vir e estabelecer a sua justiça perfeita, isso nos deixa muito mais confortáveis, nos deixa calmos, tranquilos e temos paz. Segundo, o julgamento de Deus nos capacita a perdoar as pessoas, pois sabemos que o Criador nos perdoou, mesmo sem sermos merecedores, e ainda nos adotou como filhos, e prometeu nos dar a sua herança, a vida eterna em seu reino, justo e perfeito. Terceiro, o julgamento de Deus nos dá motivo para vivermos de modo justo e reto, fugirmos do pecado e do erro, e assim fazer a vontade do nosso Deus. Quando encontrarmos pessoas que acreditam que tudo está perdido, que não há mais esperança, nós, os filhos de Deus, devemos mostrar a elas que haverá um julgamento. Mostrar que há um Deus que virá julgar os vivos e os mortos. Que haverá sim o julgamento de Deus. E mostrar a elas o caminho da salvação através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos falar de Cristo.